Olá pessoal, estamos diretamente aqui dos estúdios do Jornal O Expresso e nesta quarta-feira à noite nós vamos bater um papo aqui com duas pessoas, dois candidatos que disputaram a eleição municipal que ocorreu no último domingo, pela primeira vez candidatos, e a gente quer ouvir deles como é que foi essa experiência. E nós trouxemos aqui o João Vicente Fernandes Matarazzo, 51 anos. Tudo bem, João? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Saiu vivo da eleição? Saí vivo, com várias marcas emocionais, mas vivo. Ah, maravilha. E a Amanda dos Santos Almeida. Onde é que eu fui inventar a Ana? Então, eu ia falar isso também. Amanda dos Santos Almeida, 18 anos, candidata mais jovem de Capão Bonito e provavelmente uma das mais jovens do país, né? Uma das mais jovens do Brasil. E vamos bater um papo, como é que foi essa experiência de ser candidata a vereadora, né? Numa eleição, você sentir isso aí, dá pra gente contar? Foi um pouco loucura, mas foi bom. Foi bom, loucura, mas foi bom. Muito bem, Johnny, antes de nós bater um papo com os nossos amigos aqui, nós vamos ter que fazer um agradecimento ao nosso patrocinador, né, Johnny? Então vamos lá, Johnny, vamos agradecer o nosso grande patrocinador, o Bruno do Cimento. Bruno do Cimento, gente boníssima, o Bruno do Cimento. Bruno Conte, nome de jogador da seleção italiana. Nome de jogador da seleção italiana, o Bruno, que é italianíssimo. Bom, se você quer construir, quer reformar, procure o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção. Cimento, cal, argamassas e tudo o que você precisa com os melhores preços da região para a sua reforma ou construção. A matriz do Bruno Cimento fica aqui na Avenida Santos Dumont, em Capão Bonito. Joãozinho, onde era antigamente o depósito de bebida Antártica, né, que vendia tubaína Vick, né? E também nós temos filiais do Bruno Cimento em Botucatu e em Ponta Grossa. Olha o Bruno do Cimento levando o nome de Capão Bonito para todo o estado e também para o vizinho estado do Paraná. Faça os seus pedidos pelo WhatsApp 15997398857 e vá você também comprar produtos da marca Votorantim para a sua reforma e construção lá no Bruno do Cimento, que faz qualquer negócio para que você possa iniciar a sua reforma ou construção. Muito bem, a gente agradeceu o Bruno do Cimento, nosso parceirão, e hoje nós estamos aqui recebendo a Amanda dos Santos Almeida. Amanda Almeida, tudo bem, Amanda? Pode ser assim? Pode. 18 anos, estudante da ETEC de Capão Bonito. Isso. Né? Você faz o que na ETEC? Faço curso de Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde, integrado com o ensino médio, que eu estou terminando esse ano, né? Terminando o terceiro. Então você faz junto com o ensino médio, ciências técnico, agrárias e biológicas e da saúde. Muito bem. E também aqui o João Vicente Fernando Matarazzo, 51 anos, corretor de imóveis, né? Corretor de imóveis, o que vier para vender, nós vendemos. Né? Vende e aluga. Vende, aluga. Eficiente, viu, gente? Eu tenho experiência disso aí. O João é de uma eficiência. Como é que é o nome da sua imobiliária? J. Matarazzo, Senhor dos Imóveis. O Senhor dos Imóveis. E que essa história que você fazia lá do Mr. M dos imóveis é por causa disso? É o Matarazzo. Inspirado no... Infelizmente, o Cid Moreira morreu esse ano, né? Era inspirado nele, daí eu acho que eu tive um insight, assim, uma ideia. Sim. E comecei a associar, porque eu brinco com vozes, Sim. né? Daí eu brinquei com ele e pegou. E como é que é? Fala e faz pra nós aí como é que é. Mr. J, Senhor dos Imóveis, saia do aluguel porque é fantástico. Muito bem, João. Muito bem. Você teve uma nota triste nessa sua caminhada à eleição, que foi a morte do seu pai, o seu João, né? Bem próximo da eleição, né? Faltando 3 dias, né? Faltando 3, 4 dias. Uhum. Foi um impacto, né, Marquinhos? Eu não justifico Sim, nada, o meu baixo número, eu considero baixo um número, mas eu considero um número alto, porque foram pessoas que ouviram uma proposta. Sim. Então são 85 almas que eu sou extremamente agradecido, que ouviram a proposta. Realmente aumentei meu número de amigos e de inimigos também. Sim. Né? Mas o número de amigos, a Amanda, Sim. seu Silvio, Tá. o pessoal mais humilde que a gente conheceu, assim, foi muito boa a experiência. A experiência foi boa. E teve um baque, quer dizer, o seguinte, baque familiar, porque você perdeu o seu pai, e seu pai estava bem, né? Tava com 90 anos, 90 né? anos,
perfeito de saúde, foi mal súbito e morreu. E morreu, né? E uma pessoa muito querida, trabalhou muito tempo nas casas pernambucanas, né? 31 anos nas casas pernambucanas, só perdeu um mês de venda para um cara. E em 1987, pouca gente sabe. A Pernambucanas do Brasil, de Capão Bonito, foi a pernambucana que mais vendeu no Brasil, ganhou um Monza na caixa. Pena que na época a gente não tinha essas oportunidades de divulgação, né? Sim. Mas em 1987, Capão Bonito foi campeã brasileira de vendas das casas pernambucanas que mais vendeu no Brasil. Rio de Janeiro, Porto Alegre, colocou tudo no chinelo. E é isso aí, liderado pelo seu João Matarazzo. O João 001 era o número dele lá. O 001 da loja. 001. Foi o primeiro, né? E ele era muito parecido com Silvio Santos. O Silvio Santos. E morreram no mesmo ano e tinha a voz forte igual do Cid Moreira também. Voz forte, é isso aí. Olha, que então, loucura. Que Deus o tenha, o nosso Amém. querido seu João Matarazzo. E também, assim, só para falar, eu fui muito abençoado na eleição, que eu acabei vendendo bastante imóveis. Sim. Então eu acabei também não podendo me dedicar igual a Amanda se dedicou. Eu dediquei menos, não justifica, entendeu? Não estou justificando o resultado, porque no resultado não se esconde. Mas eu dediquei menos tempo mesmo. Só que o tempo que eu dediquei valeu a pena pelas pessoas que conheci e enxergar a política de outra ótica, Marquinhos. Sim. Você vê de um outro lado. A Amanda, que é nova, a experiência acho que é mais fantástica ainda. Sim. Eu vou dizer, né, sou um burro mais velho, né? Sim. E ela é uma menina nova. No caso seu, perto dela, é bem mais velho. Dela, bem mais velho. É muito mais velho. Muito mais velho. Tem idade para ser minha filha, minha quase neta. Cuidado para ser sua filha, né? Mas aí, vamos perguntar para você, Amanda. Você foi a candidata a vereadora mais nova de Capão Bonito, eu acho que é a mais nova do país, é isso? Eu acho que sim, uma das mais jovens do Brasil. Para você fazer o título de eleitor, você fez o título com 17 anos, é isso? 16. Com 16 anos. Foi para votar na última eleição presidencial que teve. Você já pôde votar? Sim, eu fiz 16, tipo, em uma semana, na outra eu já na estava tirando outra meu você já título. fez o título, tá? Sim. Tá, para poder votar. E para ser candidata, você também bateu na trave, porque tem que ter 18 anos, né? Tem, exatamente. Eu fiz 18 anos em abril desse ano, então mais um pouquinho não dava tempo. Não dava. Se o prazo fosse de filiação um pouquinho mais curto, não dava você tempo. Estava fora, né? Mas diga aí, como é que foi essa experiência, João? Vamos começar por ela, que ela é meninas, damas, né? Como foi essa experiência? O que você sentiu de diferente? Porque uma coisa é você ver o processo político de fora e outra é você estar dentro. Foi uma experiência única, assim, na minha vida. Eu nunca vivi nada parecido, até pela pouca idade mesmo, né? Sim. E, assim, mexeu com todos os âmbitos da minha vida. Eu pude ver muitas pessoas, assim, que eu imaginava que iam me apoiar muito, muitos familiares, muitos amigos, que acabei tendo aquele ressentimento que a gente fica, né? Não pela... Você esperava mais dessas pessoas? Eu esperava mais dessas pessoas, mais apoio, mas também, em contrapartida, eu conheci pessoas, ou outras pessoas que eu já conhecia, mas não imaginavam que iam me apoiar tanto quanto me apoiaram, e aí a gente cria uma consideração também. E é justamente o que o João falou, também ver a política de uma perspectiva diferente, porque é muito diferente a gente acompanhar por fora, que eu sempre acompanhei, né, desde que eu comecei a me interessar mais por isso, na última eleição presidencial, durante a pandemia. Sim. Mas estar nos bastidores é muito diferente e eu gostei muito, assim, pra falar a verdade, eu gostei muito, achei que tem muito a ver comigo. E é isso, tive muitas decepções aí pelo caminho, com pessoas. Sim. Conheci muitas pessoas, assim, mais de perto. Você teve decepções com muitas pessoas, mas teve muitas satisfações com outras. Sim, com certeza. Tive muitas surpresas boas também no meio desse caminho. E assim, é isso que eu defino. Foi uma experiência única. E eu sei que, apesar de tudo, apesar de uma baixa quantidade de votos também relativamente, porque os 127 votos que eu tive, eu sei que foram sinceros. Porque eu não tinha uma grande estrutura, eu não tinha uma verba, então... Foi assim, casa a casa mesmo, sofri bastante também, aqueles dias de sol, tomei chuva, Entendi. De todo tipo, mas assim... correndo atrás. Também, mas me fortaleceu muito assim como pessoa, somou muito na minha vida, e é isso que é importante, né, o aprendizado que a gente leva de tudo isso. E aí, João, o que você... O que acontece, Marquinhos, essa perspectiva que ela falou do olhar, por exemplo, você já foi chefe do executivo. Sim. O chefe do executivo, ele tem uma atribuição mais pesada e macro. Sim. Eu vejo que os nossos vereadores, hoje, eles sofrem de uma inércia muito grande. Sim. Eu descobri situações e pessoas que são necessidades municipais que o vereador deve enxergar. Sim. Porque são pessoas humildes que elas não vão cobrar o direito delas ou uma necessidade. Por exemplo, Marquinhos, o número de amputados em Capão é assustador. Certo. O que eu conheci de pessoas amputadas, temos, independente de qualquer coisa,
fazer algo para as pessoas. Outro grupo de pessoas, idosos solitários, Marquinhos, que não tem familiar, que não tem... foi uma das minhas propostas de governo, o município preparar pessoas que às vezes estão desempregadas e trabalharam na área de saúde para acompanhar essa pessoa no Hospital do Câncer, no regional em Sorocaba. Isso é uma demanda que existiu, Marquinhos, que corta o coração. Você acha que, inclusive, essa é uma demanda que deve se acentuar? Porque, primeiro, é o seguinte, a população está tendo uma média de longevidade maior e a tendência de você precisar apoiar a terceira idade acaba sendo maior, né? Isso. Então, você acha que é uma tendência ainda maior que vai se agravar ainda mais? Vai se agravar mais, e o que acontece? Eu vejo um olhar muito egoísta dos nossos governantes hoje. Sim. É muito preocupado com reeleição e continuidade, e seja o que for. Eu não falo como um derrotado, eu falo como um cidadão observador, entendeu? Certo. Eu não sou um derrotado em nada. Certo. Né? Quem nunca fez isso, faça. O Alan Galvão, meu amigo, que falou para mim, vai, João, faça isso. Tenha experiência independente de resultado. E Sim. você também me colocou, né? Sim. E essa demanda vai aumentar mesmo, Marquinho. E o gestor que não olhar para o futuro, tchau para ele, tchau para a cidade. Entendi. Capão Bonito já vem sofrendo uma síndrome de falta de olhar para o futuro. Sim. Porque às vezes você tem um problema imediato, Marquinhos, você não consegue mesmo. Sim. Só que o vereador tem que ser criativo. Eu prego uma Câmara Municipal criativa. Quantos vereadores que foram reeleitos que não tem uma lei? Tem 3, 4 mandatos e não tem uma lei, Marquinhos. Ou tem leis assim que ele fica, toda eleição ele vem com ela. E é justamente isso, né? O que eu sempre falei também, o que falta nos políticos de Capão é realmente conhecer a realidade da cidade. Porque o João, por exemplo, se não tivesse buscado essa experiência, ele não saberia também dessas realidades. Sim. Eu também conversei com muitas pessoas que se eu não tivesse feito esse trabalho, eu não saberia da realidade delas. Então, isso é uma coisa que os vereadores que estão lá não fazem, né? O prefeito nem se fala, mas... Viu? Mas então é o seguinte, a campanha foi muito importante para vocês, para conhecer a realidade das pessoas que vivem em Capão Bonito. A realidade que vocês, por estarem fora, por não terem essa oportunidade de ir de casa em casa... Não ter esse contato direto. Não conheciam. Sim. Não conheciam. Então, isso... tá para a vida toda de vocês, foi lado vantajoso. Muito positivo, Marquinhos, porque são seres humanos como nós, né? Sim. Daí você vê uma senhora de idade, que às vezes ela não tem condição de ganhar um salário mínimo ou loas. Certo. Ela tem uma demanda de saúde. Ela não tem quem leve, ela faz um tratamento de câncer em Jaú, Marquinhos, ela tem problema de voltar vomitando, essas coisas. Ela não tem ninguém por ela. Deus, lógico, sempre vai estar com ela. Mas no plano físico, não tem ninguém por ela. E isso é muito triste, cara. E é uma coisa que vai se agravar porque as pessoas, como a gente falou, vão viver mais e a tendência é de ter mais pessoas sozinhas, né? E a gente tem que preparar como é que fala isso, assistência para isso. Você acha o seguinte, tem um dado muito importante que o número de matrículas em escolas está diminuindo. Nós já temos escolas com salas de aulas vazias. Sim. Raul Venturelli e Amanda, que eu e seu pai estudamos, hoje tem salas vazias. Né? Isso quer dizer o quê? Evasão? Que não é evasão. Que hoje... O envelhecimento mesmo. Nascendo pouco e envelhecendo. Nascendo pouco e as pessoas vivendo mais. População envelhecendo então o número de pessoas matriculadas, o número de crianças matriculadas, cada dia que passa é menor. A cidade não cresce, então você tem um número menor. Daqui a pouco nós vamos ter sala de escolas vazias. E número de pessoas que optam por não ter filhos, né? Então, aumentou muito. Escolas vazias e... consequentemente, idosos desassistidos. Sim. Então, será que não é o momento de você rever, não é a hora de você só reformar a escola, ao invés de construir nova, construir aparelhos para acolher as pessoas de uma certa idade, de uma melhor idade, para ajudar nisso que você falou? Será que não tem que mudar a chavinha? Eu tive muitos olhares municipais, Marquinhos, e não é culpa eu não coloco a culpa direto no governante, entendeu? Mas ele tem que abrir um campo de observação e ele tem que ter um crítico do lado dele para falar todas as verdades que precisam ser ouvidas, que as pessoas não têm coragem de falar. Sim. Você sabe que você já teve no poder, como tem bajulador e lambibotas. O poder inibe as pessoas críticas. Inibe. Então faz-se uma aula sobre o prefeito para que ele não receba crítica nenhuma. Isso é errado. E ele não conhece a realidade da cidade, não conhece, mas a partir daí, porque daí tudo tudo tá bom, porque como ele tá ali no poder, se falar que tá alguma coisa ruim, ele tá blindado, de fato dele, ele está blindado. Certo. Só que ele tem experiência suficiente para ele sair e ver.
a realidade. Porque tem um jurista que é amigo do Darilson, do Fernando Polis, quer dizer, que deu aula para eles na FKB, que ele tem uma frase genial: no direito não precisa ser, tem que parecer. Seu irmão deve saber muito disso. Sim. Então hoje a gente tem muito da sociedade aqui em Capão, muito parece, mas não é. Sim. Parece que tá bom, mas não é. Tá. Né? Agora deixa eu perguntar a respeito da campanha de vocês. A visão hoje de vocês da política que vocês tinham sem participar e participando mudou? Com certeza. Vamos lá, Amanda. O que mudou muito? O que você... A forma como as coisas funcionam, a gente acredita, quando a gente tá de fora, a gente acredita que é um pouco mais fácil, né? Que é tudo muito correto, e quando a gente tá lá dentro, a gente vê que é diferente, que tem muitos obstáculos, que muitas vezes o dinheiro vai falar mais alto, que a influência vai falar mais alto. Enfim, muitas coisas, da maneira como funciona mesmo, da maneira que... Não é da maneira que eu imaginava. É muito mais complicado. O buraco mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Mas essa experiência que você teve serviu. Sim, com certeza. Você conhecer a realidade de como funciona a coisa. Sim, com certeza. João, o que você acha disso? Eu concordo com a Amanda. Você entra num sistema que você se coloca como um vereador, você se coloca como um prefeito, né? Você se coloca como. Daí você tem que enxergar como, ou tentar, pelo menos, né? Daí você vê que realmente você encontra muitos obstáculos, e às vezes da própria população que desacredita tanto no político, que ela nos atacava. Sim. Eu odeio político. Você ouviu muito isso. Eu não quero ver político em pintar de ouro. A gente chegava, posso me apresentar? Não, mas eu odeio político. Eu falo, mas eu nunca fui política, eu tô entrando agora. Sim, e mesma coisa você, né, João? Nunca estive nesse meio, sabe? Sim. A primeira candidatura de cada um dos dois. Sim, a gente entende a revolta, né, das pessoas, mas eu ouvi muito isso. Você vai se contaminar. Muito. Você pode ser uma pessoa boa agora, mas quando você entrar lá dentro, que você vê aquele dinheiro, que você se tiver no meio daquelas pessoas que já são tudo mau caráter, uma laranja podre, apodrece o resto, muito esse tipo de coisa mesmo. Disso? Muito. E aí eu tentava explicar para as pessoas, né? Você acha que tá ruim da forma que tá, você acha que as pessoas que estão lá são mau caráter, então vamos tentar mudar as pessoas que estão lá e não falar que todas, assim, nenhuma presta. Mas a gente entende também a revolta, né? Pelas coisas que aconteceram nos últimos anos, não só aqui em Capão, mas no Brasil inteiro. Dá para entender, é compreensível. E a população acostumou a migalhas, eu falo migalhas não menosprezando a população, o político oportunista. Sim. Porque ele mantém a pessoa aprisionada num sistema, Marquinhos, que ele escraviza a pessoa. Remédio é na mão dela. Cesta básica é na mão dela, e são direitos adquiridos dela. Certo. E vem do imposto dela, não sai nem do bolso do cara, sai no desconto do pagamento dele, mas é do povo para o povo. E eles ficaram com essa mente cauterizada, e a gente tentou, né, abrir mente. A gente tem com até educação e respeito. O caso agora do transporte tarifa zero que está tendo na cidade, as pessoas falaram, né? Mas ele foi muito bom, o governo foi muito bom, porque tem um transporte que pra gente é de graça. A gente tem que tentar explicar. Não é de graça, é o nosso imposto que tá pagando caro ainda. Não é nada mais do que um direito. Mas, né? O brasileiro não sabe conviver com o direito adquirido. Sim. Nós mesmos, tô falando eu também, né? Sim. Tem coisas que a gente pensa que ou a gente tá roubando, ou não é pra gente. Vou suspeitar, tem alguma coisa que vai cair na minha cabeça daqui a pouco. Ou é um favor. Ou é um favor. Agora, vocês foram candidatos e teve um índice grande de reeleição aí. Vocês acham que a máquina, a estrutura, o poderio econômico fez diferença na eleição para a vereança em Capão Bonito? Com certeza, eu acredito que sim. A estrutura de campanha de quem já estava eleito, a forma deles... Que foi candidato à reeleição, isso, de quem já estava eleito, que foi candidato à reeleição, é muito diferente da nossa, né? E até os próprios votos que eles já têm conquistados caem no que a gente falou de novo, né? Que o pessoal se acostumou com as migalhas, então eles fizeram uns favores aqui, uns favores ali, porque já tinham a condição, porque já estavam ocupando um cargo, e aí já tinham certos eleitores ali que já estavam conquistados, né? Isso já começa contando muito. E as coisas que podiam fazer também, mostrar que fizeram, mostrar, assim, entre aspas, muda muita coisa. E a estrutura mesmo, como eu falei, o dinheiro, né? Que não tem nem comparação com uma campanha de quem está sendo candidato pela primeira vez. E que não tem nenhum, assim... recurso próprio. Não tem e que não tem nenhum grande incentivo mesmo, econômico. Eu queria propor que as eleições municipais fossem todos os anos. Porque daí esses vereadores ficam dormindo 4, nos últimos 5 meses, Marquinhos do céu.
O cara abriu o Mar Vermelho, o outro fez o mundo, o outro fez não sei o que. Rapaz do céu. Você acha que a eleição faz com que os vereadores trabalhem, é isso? Trabalhem. Sim. Alguns sim vêem uma regularidade, o Dan veio numa regularidade. Sim. Alguns outros aí, que não sei se tem currais eleitorais, vieram bem. Às vezes fazem coisas que nós não vemos. Mas o que eu vi e acompanhei só foi o Dan. Eu também. Certo. Não tenho nada contra nenhum vereador, mas o que eu vi trabalhar mesmo foi o Dan. Trabalhar com a função fiscalizadora, é isso? Fiscalizadora. Ele teve também com as demandas da população, ele esteve próximo, né? Certo. Às vezes ele não tinha solução porque ele era um patinho feio. Ele era certo, mas ele cobrava em público, tornava pública a demanda. Como é que foi a primeira experiência para você bater na casa da pessoa e pedir o voto? No começo dá uma vergonha, parece que a gente tá indo pedir um favor, assim, parece porque, como eu disse, as pessoas estão com uma visão muito ruim do político, mas assim, teve casos que eu fui muito bem acolhida, que eu tive um acolhimento que eu não esperava, que uma conversa, assim, como eu tava falando, cai naquilo de novo, pessoas que a gente nunca imaginou que ia conversar, mas aí tem as pessoas também ali revoltadas, então... Assim, tiveram dias e dias. O começo foi muito difícil, assim, as primeiras casas que eu fui bater palma, eu falei, ai meu Deus, eu não acredito que eu tô fazendo isso, eu vou desistir, porque é muito difícil mesmo. Eu não sei pro João como é que foi, mas pra mim, assim, pedir o voto foi constrangedor no começo, depois foi mais pegando, assim, o jeito, mas foi difícil, não foi fácil. Você, João? O porta a porta, Marquinhos, eu já trabalhei de vendedor porta a porta, comercialmente falando, né, em casas comerciais, não eram residências. O porta a porta não é fácil em lugar nenhum, né? É difícil. Mas assim, eu acabei fazendo pouco porta a porta, eu fiz uns bairros, mas porque eu vendi, porque aconteceu um monte de coisa, eu acabei tendo que não poder fazer. Mas assim, nós temos uma boa capacidade de vender a nossa imagem, mas quando a pessoa estava muito armada, ou quando a pessoa já tinha um candidato, e aí você não sabia, não tinha nada marcando, né? A pessoa era bem agressiva. Bem agressiva mesmo, né? Sim. E tem assim... não voto no X por causa do Y, daí virava uma história, você não conseguia sair da história, Marquinhos, né? Porque a pessoa arranjava um motivo para não votar em você. E ficava 3 horas falando e você... Ao invés de chegar e falar para você assim, olha, já tem não vou votar em você, já tem um compromisso, já tenho um compromisso, eu acho que essa pessoa me representa e assim, bem, né? Você foi candidato, né, Marquinhos? Sim. Claro que a gente tem que ser agressivo, no bom sentido, né? Você tem que chegar... Eu, com quem eu consegui vender meu peixe, eu tive ótimos propósitos, que eu tirei todos da internet, que eu vou guardar para mim e vou usar com os amigos. Se eu ver se um desses vereadores aí despontar, eu vou até colar e tentar ajudar, porque eu quero ver Capão Bonito ir para frente. Certo. Né? Capão Bonito estacionou, eu fui em São Miguel, não coloquei, porque parece que tinha uma coisa eleitoral. São Miguel está anos-luz na nossa frente, Marquinhos. Sim. Quando eu era criança, a gente ia jogar bola no Botafogo, lá lembra? Sim. Lá parece que tinha 14 mil habitantes, São Miguel está com 33, está passando e vai passar Capão Bonito. Certo. Está chegando e vai passar. Então, nossos gestores não estão olhando com carinho, e os vereadores são inertes, são mesmo. Sim. Eles esperam acontecer uma desgraça para eles terem uma ação, e não é assim. Certo. Você acha que tem que se antecipar. Você tem que propor, a lei, a antecipação, propor. Porque você não tem a atribuição de construir, mas você pode induzir o prefeito a construir. Sim. Com boas ideias, você vai falar não, Marquinhos? Sim. Eu trouxe uma ideia genial para vocês, vai falar não? Não, de jeito nenhum. Você vai competir com ego, porque aqui tem muito ego nesse meio, né? Sim. Só que é o seguinte, qual que é a tática que eu usaria? Se eu tivesse sido eleito, eu ia chegar na Câmara Municipal, tá aqui, ó. O Júlio não quer fazer, ó. Tá aqui. Sim. Eu usaria essa tática suicida, porque seria boa para a cidade. Não é suicida porque ele não poderia fazer nada comigo. Aquelas perseguições políticas sempre tem isso, é normal, né? Agora, Amanda, você foi candidata e você, 18 anos, teoricamente, você teve uma relação com os jovens. Tentei. Como foi essa relação com os jovens para engajar na sua campanha, os colegas de ETEC, como foi isso? Foi muito difícil e eu acredito assim que eu não cheguei nesse objetivo da forma como eu gostaria. Certo. Eu já imaginava no começo que seria muito difícil, porque é a mesma coisa que está acontecendo com as pessoas de mais idade, está acontecendo muito com o jovem. Sim. É o desinteresse da política. Eles não veem grandes referências, assim, eu acho que há alguns bons anos atrás ainda tinha algumas referências de grandes políticos, né? Sim. Na época de vocês, eu imagino que teve na época do meu pai, que fizeram grandes coisas, só que a gente não tem muito dessas referências hoje em dia. A gente tem que buscar num passado muito distante. Então causa um desânimo muito grande, um desinteresse muito grande. Se você chegar a falar com um jovem, assim, da minha idade, um pouco mais novo, um pouco mais velho,
sobre política, eles não querem nem ouvir, eles sabem, eles falam, mas não vai adiantar de nada, quem eu vou votar não vai mudar nada, eu vou votar no fulano porque ele fez um favor pra minha mãe, fez um favor pra minha tia 10 anos atrás, então eu vou votar nele. É isso aí. Os que têm título, porque na verdade a maioria dos meus colegas de escola, mesmo já tendo completado a idade, nem se interessaram em tirar o título. E quando tirarem vai ser porque é obrigatório. Entendi. Então assim, é um trabalho que é muito difícil, que tem que ser mais trabalhado com os jovens desde cedo, para tentar se interessar mais, porque a gente sabe, né, que a única forma que a gente tem de fazer as coisas melhorarem é através do nosso voto, através das pessoas que a gente coloca lá, através dos políticos, da forma que a gente fiscaliza eles. Mas assim, a minha geração realmente eu posso dizer que está muito desinteressada, e por isso até que eu acho que eu não consegui engajar muito. Mas mesmo assim você tentou conclamar eles, conclamar eles para que eles participassem, essas coisas assim, mesmo assim não... Porque eu tentava mostrar os pontos negativos aqui, na verdade, né, da nossa cidade. Por exemplo, agora essa última eleição, não querendo criticar, nem assumiram ainda, só que as pessoas que ganharam não trazem uma perspectiva muito diferente do que já tá, né? Sim. Que é uma cidade sem mais do mesmo. É uma cidade sem oportunidade, uma cidade que não tem oportunidade pra gente estudar, pra gente ter um bom emprego. Que todos os meus colegas de sala, sem exceção, estão falando que vão embora daqui ano que vem, porque aqui não tem nenhuma perspectiva. Sim. Então eu tentava conversar isso com eles, tentava falar, olha, a gente gosta... Vamos mudar a cidade pra isso. A gente gosta de viver em Capão, a gente tem a nossa família aqui e nenhum de nós quer viver aqui porque não tem oportunidade. Então... vamos tentar mudar essa situação, a gente tem chance de mudar, Capão Bonito tem potencial para crescer, mas, né, justamente eles desacreditam na cidade, desacreditam nos políticos, então foi um trabalho muito difícil, mas que eu tentei, eu dei meu máximo e alguns até entraram, assim. Sim, ajudaram. Alguns engajaram, mas foram poucos mesmo. Foram poucos, né? Isso decepciona um pouco você por ser jovem e querer fazer dar uma chacoalhada na sua geração? Porque a gente fica pensando onde que a gente vai parar, né? Porque a tendência não é mudar essa situação, a tendência é só piorar. Então, continuar a piorar, né? Eu fico pensando como é que vai ser daqui a algumas eleições, que a gente já vai estar mais velho, que os mais velhos de agora talvez nem votem mais. O que vai estar no poder, né? Sim. Enfim, tem a questão também da minha luta lá na ETEC pelo transporte, né? Que eu imaginava que seria mais reconhecida, mas que não foi. Só que eu denunciei a superlotação do ônibus, né? Bastante gente já conhece essa história. Que eu imaginei também que as pessoas olhariam pra isso como foi uma pequena causa, mas que foi que com uma luta... Mas você que teve coragem de ir à frente, você que pôs a cara a tapa, né? Uma pessoa com coragem conseguiu resolver. Então não é impossível resolver os nossos problemas, os problemas da nossa cidade. É possível, se você tiver coragem, tiver força de vontade, mas também não adiantou muita coisa essa causa aí. Mas enfim, né? Vamos... O que fazer para que o jovem... reveja esse tipo de comportamento e passe a se engajar mais? Você acha que é um trabalho de formiguinha de longo prazo? É um trabalho de longo prazo, justamente porque, pelo que eu falei, que a gente não tem essas referências de grandes políticos, de grandes coisas que fizeram, mas eu acho que é um trabalho que tem que ser feito na escola mesmo, sabe? Uma linguagem mais sofisticada, mais atual, uma conscientização. Rápida. Porque a maioria das pessoas, dos alunos, não sabem a interferência que tem na vida deles a política. Então, acho que tem que ser mais explicado isso. E eles não entendem isso aí. E eles terem um pouco de mais interesse também, né? Quem sabe com o passar do tempo, maturidade, mude um pouco isso. Agora, João, e você? Você teve experiência, por exemplo, o pessoal da sua área de atuação, você teve algum... Não, eles compraram bem, mas o que acontece, eu estava pensando na hora que eu estava falando, Marquinhos, justificativas de voto. Ela deve ter tido as mais surpreendentes. É meu vizinho. É amigo do tio do meu pai. É primo do Joaquinzinho. Ele trabalhou com o seu Fidelio Cittadini. Certo. Daí ele vota por isso. Então ele como é que fala? A ideologia não existe mais naqueles anos 80 que o pessoal debatia ideias, né? Sim. PMDB e PDS, ou MDB e PDS, Arena, né? As pessoas debatiam ideias. Então, Marquinhos esvaziou muito o conteúdo político e virou uma coisa de fisiologismo mesmo, uma troca de favor. Porque fulano deu um par de botina, tem aquela lenda, né? Que o pessoal dava um par, depois dava o se ele ganhasse, ele dava o outro, né? Ele está mais ou menos assim ainda. Só que o mundo está mais moderno, né? As pessoas têm mais acesso à informação. Está parecido com isso, mas mais tecnológico. Mais tecnológico. Não mudou muito. A roupagem mudou, mas...
Você falou uma coisa, Amanda, deixa eu colocar o seguinte, da época do seu pai, da minha época, porque nós somos um pouco contemporâneos. Seu pai é bem mais velho do que eu. O seu pai pegou o Moisés, né? O seu pai ele pegou o Gengis Khan. Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro, né? Eu não. Mas a gente tinha como liderança, eu vi Ulisses Guimarães, eu vi Brizola, eu vi Mário Covas, eu vi Montoro, eu vi Quércia, Demar de Barros. Eu cheguei a pegar finalzinho de JK, você entendeu? Tava muito fresco ainda pra gente, Ademar de Barros, Jânio Quadros eu peguei, você entendeu? Então, tudo bem, eles tinham suas qualidades e seus defeitos, todos eles, né? Então, você tinha lá Fernando Henrique, eu peguei no começo, Tancredo Neves, Quércia. Então, você tinha essas referências que hoje, com todo respeito à classe política atual, é uma vergonha a gente comparar lideranças do passado como o Brizola, como tantos outros, até mesmo o Maluf, que tinha gente que gostava do Maluf, eu nunca gostei, mas tinha gente que gostava, né? Comparado com o que você tem hoje. É tosco você comparar, sabe? Com todo o respeito, as nossas lideranças atuais aí, comparadas, não pegavam no chinelo para a liderança antiga. Eu acho que nós tivemos um decréscimo de qualidade da classe política. Talvez pelo crescimento do assistencialismo, de muita coisa que a gente precisa mudar. Mas, João, e a tal da decepção machuca muito? Não vamos fazer igual alguns amigos nossos que gravaram áudio aí, não quer? Não, os números decepcionam, Marquinhos, porque eu já estou muito tempo na vida comercial. Sim. E o meu primeiro emprego foi na IBID Editora Páginas Amarelas, em São Paulo. Certo. Eu já vi meu nome em último lugar, com 101 vendedores, eu já vi. Certo. Mas eu já fui buscar o primeiro lugar. E o primeiro lugar também, para mim, não foi uma zona de conforto, porque às vezes você fica ali, você fica nos louros da vitória. Certo. Então eu sou um conformista por natureza, né, Marquinhos? Certo. A gente se decepciona, claro que sim. Minha mãe ficou muito triste. Certo. Eu falei, mãe, são 85 almas que saíram da sua casa, saíram com o seu título e tiveram consideração pelo seu filho. Sim. Ouviram propostas. Então, para mim, é um número gigante. Porque foram 85 corações que votaram em mim. Sim. Né? Mas é decepcionante pelos que não votaram. Eu tenho amigo meu, vamos supor, hoje vamos falar de rede social. Eu tenho amigo meu que eu vi babando o ovo de cara despreparado, que é gerado no ventre de outro político, cheio de vícios, que está há 20 e poucos anos no poder, foi candidato a vereador também, não fez absolutamente nada por Capão, foi fazer livezinha polêmica em frente de posto de saúde, essas coisas, e meu amigo babando o ovo do cara. Meu ex-amigo, né? Porque eu vou levar algumas pessoas por esse lado mesmo, Deus abençoe, mas encerrou a nossa relação profunda de amizade. Sim. Aqui acabou, porque isso é decepcionante. Manda, tem isso? Tem bastante. É justamente o que o João falou. A gente tinha pessoas que não viram as nossas propostas, que votaram e demonstraram apoio em outros candidatos que já eleitos, não muito próximos, que já eleitos não fizeram nada e que não tinham... São políticos vazios mesmo, que você chega e fala pra pessoa, nossa, eu tô aqui, dei a minha cara a tapa, tenho as minhas propostas, você vai apoiar essa pessoa, mesmo você me conhecendo há tanto tempo, mesmo você sendo próximo, e até da família também, tem bastante, né? Sim. E o pior de tudo, pra mim, o pior de tudo não foi os que apoiaram outros, que não me apoiaram, o pior de tudo foi os que chegaram na minha cara e falaram, você não vai ganhar, eu nem sei por que você entrou, você não deveria nem tentar. Porque assim, se você acha, guarde pra você. Eu não perguntei, sabe? Quando você chega e pergunta pra pessoa o que você acha. E muitas vezes, vamos lá, o não vai. Eu vou contar aqui um exemplo aqui, gente. Eu entrevistei recentemente o prefeito de Ribeirão Grande, o Marcelo Nunes. A primeira eleição dele, ele teve 70 votos como candidato a vereador e não se elegeu. Depois ele se elegeu vereador, não foi o mais votado, se transformou presidente da Câmara. E aí, no fim, só ele teve coragem do grupo dele de ser candidato a prefeito. Ele ganhou a eleição e se foi candidato à reeleição sem nenhum adversário. Quer dizer, disputar ou perder uma eleição, certo? É muito mais corajoso do que você falar para a pessoa, olha, você não vai ganhar, certo? Tudo bem, não vou ganhar, mas eu vou amadurecer, eu vou ganhar a experiência de vida. Vocês trocam essa experiência de vida? Não.
Eu senti muito isso que o senhor falou nas pessoas que chegaram a falar esse tipo de coisa pra mim. Eles não tiveram coragem, não chegaram nesse ponto. E aí a pessoa que tá lá, a gente que foi, que tentou, que se candidatou, que viveu isso, eles ficam meio assim, sabe? Eles não têm a coragem pra fazer e aí querem desencorajar quem teve. Exatamente. Isso é uma coisa... eu senti muito isso. Sim. E até das pessoas da minha idade, assim, eu acho que é muito a falta de apoio. Eu acho que muito a falta de apoio que eu tive foi justamente disso também. Sim. Que a pessoa podia ter a coragem que você teve e não teve. A gente tem que se inspirar, Marquinhos, no Abraham Lincoln. Sim. Que ele teve todas as derrotas possíveis. A única vitória dele foi presidente dos Estados Unidos da América. Veja, o resto ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Senado, era um cara faliu tudo que ele abriu, ele foi candidato a deputado, perdeu tudo. A única vez que ele ganhou foi presidente dos Estados Unidos da América. Tá vendo? Veja a história dele, a resiliência desse homem. Deixa eu perguntar, vocês querem mandar um abraço para alguém? Para alguém? Não quer agradecer alguém? Para todo mundo, meus pais, né? Meu pai que não está mais aqui. E sua mãe? Minha mãe, minha namorada, meus eleitores, né? Minha família, você. Família, tá. Milton Bizzi, que me deu uma puta força. Certo. Os bicharos, assim, as pessoas que nos apoiaram emocionalmente, né? Darilson Vasconcelos, a família dele, tá? Muita gente, desculpa quem eu esqueci, hein? Você, filho. Meus pais, né, primeiramente, que foram quem mais me apoiaram durante tudo isso, meu pai, minha mãe. Seu pai era um guarda-costas seu, ia pra lá e pra meu cá. Cabo eleitoral. Você é cabo eleitoral número 1. Todos os eleitores também, Ele tinha muito orgulho de você, pode ter certeza que seu pai se orgulhou muito de você. E a todos os eleitores também, né? Porque 127 pessoas parece pouco, mas não muita gente. Muita gente que confiou em você e que deu um voto valioso pra você. Então, mandar um abraço. E pro Heitor da Gelsa, também pro Branco, que me abriram as portas. Abriram as portas pra gente ter essa experiência aqui. Tá. É isso. Muito bem, deixa eu mandar também um abraço aqui pro Anderson Rodrigo, lá do bairro Maciel, do Ribeirão Grande. O Anderson Rodrigo é fera. É um amigão. Ele é um cara que ele apoia todos os políticos sem se queimar com nenhum. Pessoa de bem. Todo mundo gosta do Anderson. Todo mundo gosta do Anderson. Parabéns, e também pro Adailton Du, que mora lá no Vale Verde. Um abração pro Adailton. Um abração pro Adailton, um abração pro Anderson Rodrigo, né? Então, deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês aí. Se alguém chegasse para vocês e falasse assim, quero ser candidato a vereador, vocês falam, vá ou não vai? Vai. João? Vai, mas se prepara, né? Se prepara emocionalmente. Para as decepções? Prepara primeiro para as decepções, desenvolva, aprenda a ouvir o não. Se prepare para ingratidão. Para ingratidão, para desconsideração, mas vá. Vá. Como Alain Galvão falou para mim, vá. Porque não tem... não tem experiência igual. Melhor do que isso. Não tem experiência igual. Amadurece muito, faz a gente crescer muito emocionalmente mesmo. Sim. E você vai usar por todos os campos da sua vida para sempre. Com certeza. Você acha que o que mais amadurece o dia a dia da campanha ou conhecer a sua cidade assim de perto? Eu já tive essa oportunidade que vocês tiveram de conhecer o dia a dia das pessoas e ver muitas vezes que muito longe da nossa realidade. Sim. Vizinhos nossos são longe da nossa realidade, é verdade. Da nossa boa realidade. Vocês acham que isso é mais chocante ou tem alguma coisa que choca mais do que isso? Eu acho que isso é mais chocante, eu acredito. Porque, como você disse, tem muitas realidades aqui que estão muito perto da gente, que a gente só conhece quando a gente chega perto, que são invisíveis. São invisíveis muitas vezes para nós. Essa demanda dos amputados e das pessoas que não têm familiar mais vivo. Pessoas mais idosas. É uma coisa que é real e existe. Certo. E a pessoa às vezes não tem um vizinho, não tem coragem de pedir, né? São coisas que você vê. E que às vezes a gente sabe que existe, por exemplo, as pessoas que passam necessidade, as pessoas que não têm uma estrutura básica na casa, a gente sabe que existe, mas quando você chega perto, que você conhece, o impacto é totalmente diferente. Você saber que existe, você conhecer é muito diferente. Você sabe que existe, ouviu falar, mas você vai lá constatar. Isso muito marca. Impactante. É impactante. É impactante. Você caminhou por várias ruas da cidade? Muitos bairros, Vale Verde, São Judas, São Francisco, Vila Aparecida. Você fez zona rural também ou sua vida? Só zona urbana? Fizemos também, né? Fizemos aquele dia do discurso. Foi as vezes que a gente foi, não foi casa a casa, né? Sim. Daí foi geral. Foi geral. Foi fazer alguma coisa... Mas teve polêmica, né? Quando nós fomos, teve polêmica. Daí o cara tomou o microfone, falou um monte.
com razão, era um popular inconformado, né? Sei. Eu gostei muito de ver aquilo. Ele falou que garantia que nós daríamos para ele. Sei. Foi assim, Nossa palavra, eu acho né? que é o que falta hoje em dia, Falta né? As mesmo. pessoas, elas pensam, falam, reclamam, mas na hora ali de apontar o dedo na cara do político e do candidato, independente de quem seja, ninguém tem coragem. Esse dia eu achei muito legal que esse cara teve coragem. Aonde que foi isso? Foi no Ferreira das Almas. Ferreira das Almas. Um cidadão Ele pegou meu Dan, né? Sei. Mas assim, foi uma demanda que aconteceu, eu entendi perfeitamente o que aconteceu. Ele pegou o Heitor e o Dan. Mas foi uma demanda que aconteceu que não deu certo. Sei. E ficou aquela coisa mal resolvida de comunicação, deu para ver que foi aquilo. Sim. Que o cara era pacífico, só que ele estava indignado. Certo. Não era contra os dois. Contra o sistema. sistema. Ele aproveitou os dois para bater no sistema. Sim. No sistema. Ele aproveitou os dois. Ele representou a maioria da população. Ele representou o torcedor do Corinthians quando o Corinthians perde, do Palmeiras quando o Palmeiras Não, o perde. Palmeiras não perde. O Palmeiras não perde. Mas os times que perdem, Marquinhos, o Flamengo, certo. ele representou Botafogo, aquele conformismo do torcedor, né? Sim. O Botafogo que perde, né, Johnny? Não é o Botafogo que perde? Então tá bom. Muito bem. Então é algo assim que na zona rural vocês foram mais, mas foi mais na zona urbana. Na zona urbana. Conheceu a cidade inteirinha? Conheci muitos bairros que eu não conhecia, conheci umas ruas que eu falava, meu Deus, nunca cheguei nesse lugar. Cidade? Você também, você é do ramo de corretor de imóveis. Eu ando bastante. Você anda tem muito. Lugar que você não vai mesmo. Que você não conhecia? Não conhecia. Acabou conhecendo. Pequenas ruas, né, assim, não conhecia. Nunca tinha passado ali. Sim. Teve um dia que eu tava ali na Vila Cruzeiro, eu acho. Sim. Aí eu cheguei num ponto que eu falei, não parece Capão Bonito essa cidade? Eu andava junto com a minha prima, né? Porque sozinha também não dava, ela caminhava comigo. Aí eu falei pra ela, Giovana do céu, que lugar que é esse? Não parece Capão Bonito. A sua prima foi a sua cabo eleitoral 2? Depois do seu pai? Foi. Ela substituiu a Amanda, só não falava, né? Ela ficava assim, porque é ruim também, né? Ir sozinha, ainda mais pela idade também. Sim. Então ela me acompanhou. Um abraço pra ela também, que eu esqueci de mandar. Não vai esquecer da cabo eleitoral aí, como ela é que é o nome foi dela? Guerreira, Giovana. A Giovana, sua prima. Giovana foi guerreira. Agora, deixa eu falar um negócio. Você é mais nova, você conheceu a cidade. O João também disse que teve a oportunidade de conhecer pontos que ele não tinha ido. Pouco passa, né? Pouco vai. E amigos antigos, velhos amigos, você teve a oportunidade de rever? O Wilson do Bar, pelo amor de Deus, Wilson, obrigado. Sei. Sim, tive a oportunidade de encontrar alguns. O Wilson ele devia muito apoio pra você, porque você encheu ele de gol, né? Você cruzava a bola e o Wilson marcava, né? Ele cabeceava, né? Bons tempos. O Wilson era fácil marcar gol de cabeça, né? A caixa d'água, né? Ele tem um orelhão a proeminência craniana. Era grande, né? Viu? Aí você reviu bastante amigos. Bastante amigos. Alguns não podiam votar, porque às vezes é parente que está ali, já estava comprometido, né? Mas foi bom para rever. Você vê que me aproximei do Jurinha, que joguei bola com o Jurinha há muitos anos, eu não via. O próprio Billy House, eu via direto, mas me aproximei mais. Amanda, conheci. No fim, vocês fizeram amizades com os outros candidatos. Sim. Bastante foi bom? Seu Silvio, o cara maravilhoso. Seu Nelson Empreiteiro. Seu Roque Ventura, que devia ter prometido dentadura, né? Sim. Diane seu Roque Ventura falava, seu Roque Ventura vai dar dentadura. O slogan dele não usou. O Roque Ventura foi bem votado, teve 200 e poucos votos. Então, mas você é o seguinte, foi bom então essa convivência com as pessoas e vocês amadureceram ouvindo também outras sugestões e propostas de outros candidatos? Com certeza. Com certeza. Coisas boas que vocês ouviram de outros candidatos que vocês podem usar no futuro? Sim, com certeza. Visões diferentes, assim, né? Marquinhos, hoje, o que acontece? Nós estamos numa sociedade de conhecimento. Se a gente não investir em ideias, porque é o seguinte, Detroit nos Estados Unidos, é uma cidade industrial, acabou. A Europa e os Estados Unidos migra todas as mentes do mundo para lá, né? Eles roubam todas as mentes. E Capão Bonito está perdendo oportunidade. Me assustou o pedágio esses dias. Eu passei no pedágio, 2 postos de trabalho a menos. Só o robô está atendendo. Então você tem que se antenar nas coisas de conhecimento. A juventude, eu bati na tecla startup. Vamos ver se eles vão fazer alguma coisa. Que eles aproveitem as ideias, porque eles não aproveitam a ideia do outro. Eles como é que fala? Se você se eleger, você ia aproveitar a ideia de outros candidatos? Também. E você, Amanda, também? Também. É preciso, né? A gente não faz nada sozinho. Esse que foi eleito, eu estou preocupado com as queimadas. Esse rapaz que foi eleito, como é que é o nome dele?
Acho que Eduardo. Eduardo Mendes. Ele foi o único cara, eu pensei na mesma linha dele. E a Amanda tem uma outra linha de pensamento, a gente se completa com isso. O Eduardo é um menino bom e tem uma linha, principalmente da questão da geração de emprego, talvez então, esse é um cara que se ele mostrar a cara boa no sentido a gente vai colar nele, porque tem que colar, tem que ajudar também. Sim. Porque o vereador é muito solitário, provavelmente, também, né? Sim. Porque ele tem muitas demandas, muitos pedidos, muitas, né? Agora a pergunta que não quer calar. Se tiverem outra oportunidade, vocês sairão novamente? Eu, Marquinhos, sinceramente, hoje não. Certo. Mas eu vou estudar nesses 4 anos para ser um potencializador de Amandas. Certo. Potencializador de políticos. Certo. Criar linhas de raciocínio para que ela trabalhe dentro da linha de raciocínio dela. Eu desenvolver, por ser mais velho, linhas de raciocínio e trabalho de necessidades, observador social. Certo. Eu hoje não sairia de novo, mas não sei, né? E você, Amanda? Não sei também, é uma resposta que, assim, sinceramente o futuro eu não Deus tenho. pertence. O futuro Deus pertence, exatamente, A porque... resposta do político, o futuro Deus pertence. Mas é verdade, porque assim, eu não sei o que vai acontecer nesses próximos 4 anos, porque pra gente que é jovem, como eu já disse, todo mundo que tá se formando agora junto comigo quer ir embora. Então, assim, pra gente que é jovem é muito difícil permanecer aqui em Capão. Por falta de oportunidade. Por falta de oportunidade, principalmente a gente que não vem, assim, de uma condição financeira muito boa e que quer estudar e que quer mudar um pouco isso, é difícil permanecer aqui. O que é muito triste, né? Porque eu gosto muito de Capão Bonito, eu amo Capão, tenho toda a minha família aqui. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer nesses próximos 4 anos, porque sinceramente eu gostei muito da campanha, de todas as vivências, assim, da política mesmo. É válida e você recomenda. E eu, assim, eu acredito que, claro que tenho que me aperfeiçoar muito, mais maturidade também. Eu acredito que eu tenho um pouco de inclinação a isso, um pouco de jeito. Então, vamos ver, né, o que vai acontecer nesses próximos 4 anos. Muito bem. Tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar que vocês queiram falar? João Matarazzo, João Vicente, Fernando Matarazzo. Eu acho que foi perfeito, tranquilo o programa, bem conduzido. E aí você, Amanda, tem alguma coisa que faltou de eu perguntar? Alguma coisa assim? Que não. Acredito que não. Tudo certo. Muito bem. Então, Johnny, sendo assim, nós agradecemos aqueles que nos acompanharam. A gente ouviu aqui 2 candidatos a vereadores que não se elegeram para passar a experiência deles, que foram candidatos a vereadores só para frisar, vez. Né, Marquinhos? Não somos derrotados, não tenho esse sentimento. Amanda com certeza não. E não é o número de votos, igual você falou, a emoção, a sensação, a experiência, a vivência. Valeu a pena. Obrigado, a experiência galera. de vida não tem o que pague. Não tem o que pague. Os sábios sabem que tudo é aprendizado. Aí, tá vendo, gente? Tá sábio sabe que tudo é aprendizado. Sim. Maravilha. Valeu, pessoal. Muito obrigado àqueles que nos acompanharam.